Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar, queridos, num tratado de condutas da nova criatura. Nos dias que estamos vivendo de intensa apostasia, de tantos ensinos deturpados da palavra, nós precisamos renovar a nossa mente na doutrina dos apóstolos. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, a palavra nos ensina que nós precisamos responder às ordenanças do Senhor Jesus. Se não houver resposta, não haverá bênção. Queridos, Deus é amor, nós precisamos compreender isso. Deus é amor, mas esse amor só se manifesta na nossa vida quando há obediência. Foi o que o Senhor Jesus falou. Nem planejei falar esse texto aqui, vamos ler aqui. João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ou seja, que tem os meus mandamentos e obedece, aí sim será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a manifestação é condicional à nossa obediência. A manifestação do amor de Deus é condicional à nossa obediência. Não importa o que façamos, Deus me ama. Queridos, não dá. Então nós temos que tomar muito cuidado. Desde Adão, queridos, Adão recebeu uma ordem: não coma daquela árvore, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que a serpente falou para Eva? É certo que não vai morrer. Então, o que Satanás tem usado na mente de boa parte dos ministros de Deus nos dias de hoje? É certo que Deus não vai te punir. Ele é amor. Jesus Cristo foi punido no seu lugar, rapaz. Nada vai te acontecer. Então tome muito cuidado com os sofismas que são agradáveis à nossa carne. Ou seja, eu não quero lutar contra a carne, eu não quero buscar Deus, eu não quero me envolver com o Espírito Santo, não quero estar cheio da verdade. Eu não quero fazer o meu dever de casa, então eu não tenho capacitação de vencer as inclinações da minha carne. Então, eu creio no amor de Deus. Eu sei que Ele me ama, no final das contas Ele vai me salvar. Isso é um engano, queridos. Muitos estão morrendo hoje e estão indo para o mundo dos mortos, no compartimento dos tormentos, para serem ressuscitados no final do milênio, no juízo do trono branco, para serem condenados no lago de fogo. E em vida foram enganados, acreditaram que, no final das contas, Deus os salvaria. Então, muitos estão perdendo a salvação por causa dessa mensagem desequilibrada da graça de Deus. Essa mensagem da hipergraça, essa mensagem vinda das profundezas do império das trevas, das profundezas de Satanás. No verso 23 de João 14, respondeu Jesus: se alguém me ama, esse de fato guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Consequências de obedecer. Então, a palavra de Deus é um tratado de condutas. Um tratado de condutas. E eu vou ler aqui com os irmãos vários textos do apóstolo Paulo para a igreja dos Efésios. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 4 e vamos discorrer. E nós vamos ver a necessidade da igreja de obedecer. De eu e você obedecer. Se a palavra de Deus está ordenando, é porque nós somos, sim, capazes de obedecer. Não por nós mesmos, mas temos a ajuda do Espírito Santo. Ele nos ajuda, queridos, na nossa fraqueza. Agora, nós precisamos fazer a sua parte. Você sabia que essa palavra ajuda no grego tem um sentido de cada um fazer a sua parte? Ou seja, o Espírito não vai ajudar sozinho, de forma unilateral, só dependendo dele. Tem a nossa cooperação. Quando nós cooperamos, ele nos capacita. Quando nós nos envolvemos com a palavra de todo o coração, a própria palavra, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo que está em nós, vai nos capacitando, queridos, a obedecer. A nossa mente tem que estar cheia da verdade. Então vamos meditar? Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, vamos ler
e deixar que o Espírito Santo convença o nosso coração de uma vez por todas de que é necessário obediência para herdarmos o reino. Isto, porém, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O mundo tem seus próprios pensamentos. É Satanás que coloca na mente das pessoas pensamentos contrários à verdade, queridos. Vaidade de pensamentos. Então, o que eu acho está certo. Sexo fora do casamento, sexo entre solteiros, mentiras, trapaças, amor ao dinheiro, enfim, pornografia, nem se fala. Vaidade dos pensamentos. Aí ele continua. Eles estão obscurecidos de entendimento. Trevas. Trevas significa ignorância. Eles não conseguem enxergar a verdade. Eles estão obscurecidos do verdadeiro entendimento. Alheios à vida de Deus. Olha aí. Quem não obedece à palavra de Deus está alheio à própria vida dele. Não há vida de Deus num ser humano que não está disposto a obedecê-lo. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Dureza. Jesus falando para Nicodemos, olha só, Nicodemos, a luz veio ao mundo, eu sou a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha aí, obscurecidos de entendimento, trevas e ignorância. Mas por que eles amaram mais a ignorância? Não conheceram a verdade para que essa verdade verdadeiramente vos liberte? Porque as suas obras eram más. E Jesus, em João 7, ele fala para os fariseus, olha só, eu testifico que as suas obras são más, por isso que o mundo me odeia. Então, queridos, se nós quisermos de fato ensinar a palavra como ela é, anunciar a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, como ela é, o mundo vai nos odiar. Porque nós estamos testificando das suas más obras. E o pecador precisa se arrepender. A verdadeira mensagem, olha só, queridos, para um pecador, nós não devemos falar inicialmente do amor de Deus. Nós devemos falar o quê? Arrependimento. Essa é a primeira, essa é a palavra-chave para o pecador. Ah, Jesus te ama. Não, ele não está te amando nesse momento. Porque nós lemos aqui que a manifestação do amor de Deus é mediante uma resposta. Então, para que o amor de Deus possa se manifestar na sua vida, antes você precisa se arrepender. Qual foi a primeira mensagem de Jesus, queridos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista, que preparou o caminho para o Senhor, arrependei-vos. Os apóstolos, arrependei-vos. No primeiro discurso de Pedro, na descida do Espírito Santo, em Atos 2, arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. Arrependimento. Cadê a mensagem do arrependimento? Ah, não, Jesus te ama. Opa, mas calma aí. O que o pecador vai achar? Opa, ele me ama do jeito que eu sou. Então não importa o que eu faça, ele me ama. Não, queridos. Primeiro arrependimento. Essa sua prática está impedindo que o amor de Deus flua na sua vida. Se você não tiver disposição em se arrepender, ele não vai manifestar o amor dele na sua vida. Continuando. Então, os quais, verso 19 de Efésios 4, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se tornaram insensíveis, queridos, quanto aos pecados. A consciência de todo ser humano acusa todos eles, tendo habitação do Espírito ou não. A consciência do ser humano diz para ele que ele está errado. Aí ele continua. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha aí. Cristo nos ensina exatamente a viver contrário a essas práticas. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Olha só. Vou ler de novo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido. E nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, cadê
a boca, cadê as bocas para ensinarem a verdade? Muitos estão cometendo toda sorte de impurezas, de pecados, sem arrependimento, porque está faltando instrução. Olha aí, tá vendo, queridos? Interessante? Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Cá estamos, anunciando a verdade, instruindo a verdade. Aí ele continua, em que sentido? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano, enganam, queridos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, renovação da mente, sendo transformados pela renovação da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que é totalmente contrário a essas práticas, criado segundo o Pai, em justiça e retidão, procedentes de Cristo, que é a verdade, a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Falar a verdade, transparência. Irai-vos e não pequeis. Opa, se você se irá, por favor, não peque. Como assim não pecar? É não permitir que isso vá remoendo. E aí ele faz uma analogia aqui. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Antes que o sol se ponha, resolve. Não deixa a ira te dominar, queridos. E nem deis lugar ao diabo. Olha aí. Instruções para cristãos, queridos, para novas criaturas. Não dei lugar ao diabo, mas o diabo já é derrotado na cruz, a nova criatura, filho de Deus, o Espírito dele habita em mim. Quem poderá me resistir? Amém. A Balaão foi lá amaldiçoar o povo de Deus, e Deus converteu em bênção, até que ele teve um plano maligno. Tentou o povo, mandou mulheres para seduzir o povo. E aí sim, por eles terem se entregado, o que aconteceu? A maldição alcançou. Então, que não possamos dar lugar ao diabo. Como é que nós damos lugar ao diabo? Desobedecendo a palavra, começando a andar, né, na prática do pecado. Aí ele continua. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha só, queridos, como é totalmente contrário ao sistema desse mundo. O ladrão, ele tira da outra pessoa para poder ter mais. E a palavra de Deus diz o quê? Você vai se esforçar, você vai trabalhar, e o dinheiro que você ganhar com o teu esforço, você ainda vai ter que repartir. Ao invés de não trabalhar e roubar dos outros, você vai trabalhar e ainda repartir. O mundo quer tirar, a palavra de Deus quer dar. A palavra de Deus é maravilhosa, que acaba com a nossa mente natural. Aí ele continua, verso 29, estou lendo Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não é só palavrão, é qualquer tipo de palavra que não edifica. Se eu estiver aqui ensinando heresia, é uma palavra torpe. Então não saia da vossa palavra não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Olha como é importante o que nós falamos, queridos. Nossa boca não foi criada para falar qualquer coisa, não. Nossa boca foi criada para transmitir a vontade de Deus. Nossa palavra tem poder. Nossa língua, ela direciona todo o curso da nossa vida, incendeia todo o nosso corpo. Então, se nós aprendermos a usar a nossa língua de acordo com a verdade, as coisas serão construídas. Vidas serão alcançadas. E não entristeçais o espírito de alguém, né? O espírito do Pai. Aleluia. Porque o espírito procede dele. Emana do Filho. E essa unidade maravilhosa, o que é o Espírito Santo, vem e transborda dentro de nós. Apocalipse 22:1, há um rio. Não, perdão. Apocalipse 22:1, deixa eu ver se é isso mesmo, estou falando de cabeça. Eu ia falar até um salmo aqui, mas na verdade... Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal,
Esse rio é o Espírito Santo, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Amém, queridos? Nós somos templos e habitação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A unidade do Pai e do Filho. Foi o que Jesus falou em João 14, 23. Vamos ler aqui. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, eu e o Pai, e faremos nele morada. Então, quem é o Espírito Santo? O Pai e o Filho unidos. 1 João capítulo 1, verso 3, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Então não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A habitação do Espírito em nós é o penhor, é a garantia da nossa herança eterna. Amém, queridos? Aí ele continua: longe de vós toda amargura. Olha só, queridos, longe, longe, muito longe. Longe de nós toda amargura, tristeza por alguém que te magoou. Libera, meus irmãos, perdão no nome de Jesus. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda raiva, né? E ira, e gritaria, queridos. Isso aqui é gritaria mesmo. Quantos lares tem tanta gritaria, bagunça, briga, dissensões? Que isso? Nosso lar tem que ser um lar de paz, equilibrado. Os vizinhos têm que... não tem que ouvir nada nosso. Nossa, que casa... que paz nessa casa, não escuto ninguém brigar, tranquilos, né? É isso, queridos. Longe de nós, toda a gritaria, não é só no nosso lar, não. Nos nossos ajuntamentos, no trabalho, qualquer outro lugar. E blasfêmias também. E bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Está percebendo um detalhe muito interessante aqui, querido? Que isso aqui é um tratado para que a igreja ela possa, nas suas reuniões, respeitar uns aos outros. Claro que isso serve para toda a esfera da sociedade em que vivemos, mas principalmente nos ajuntamentos. Percebeu aqui, queridos? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também, Cristo os perdoou. Isso aqui, queridos, é para nós nos comportarmos nos nossos ajuntamentos. O que isso quer nos ensinar? Que nós devemos nos reunir como igreja. Olha só, queridos, desde do Antigo Testamento, queridos, desde a saída do povo do Egito, Deus ama a congregação do seu povo. Deus ama os ajuntamentos. Aí vem um espírito demoníaco. Não preciso congregar, não. Eu vou servir a Deus em casa mesmo. Tem internet. Não preciso congregar, não. Não preciso me juntar com ninguém, não. É tudo hipócrita mesmo. Quero saber, não. Vou ficar fazendo minha obra aqui sozinho, né? Eu tenho um canal, então vou gravar meus vídeos aqui na internet, vou ter comunhão com vocês através dos meus vídeos. Não quero me ajuntar, não. Não quer se ajuntar por quê? Porque não consegue suportar os problemas? As coisas estão mudando, né, queridos? Mas a palavra não muda. Ordenanças para os ajuntamentos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Andai em amor, suportar uns aos outros, de que maneira? Distantes? Não, nos ajuntamentos. Muitos não querem se congregar, porque não toleram uns aos outros, não querem suportar uns aos outros, não querem levar desaforo. Mas a palavra nos ensina a lidar com tudo isso. E não para que você ou eu fujamos dos ajuntamentos. Amém, queridos? Mas a impudicícia. Sabe o que significa impudicícia? Pornografia. Mas a pornografia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem sequer se nomeie, quanto mais praticar.
nem conversação torpe. Essa palavra aqui é obscenidade, olha aí. Conversas de obscenidade, nem palavras vãs, ou chocarrices. Chocarrices são brincadeiras inconvenientes. Quer ver um exemplo de brincadeira com coisa santa? Stand-up cristão. Né? Vocês conhecem, né? Esses canais aí que ficam brincando com as coisas santas. Nada disso, queridos. A palavra de Deus não é um circo. Isso aqui, queridos, é sério, é seriedade. Isso aqui é santo. Quando João, ele ouviu uma voz por detrás dele e viu quem falava com ele, ele caiu como morto. Isaías, quando foi arrebatado em espírito, ele viu a santidade de Deus. Então não podemos brincar com coisas santas, queridos. Esses stand-ups cristãos não me representam. Eu, um tempo atrás, até ficava brincando, vendo, sendo cúmplice. Mas depois, lendo a palavra, opa, calma aí. Que brincadeira é essa? Do jeito que as coisas estão acontecendo, não é tempo de brincadeira, queridos. É tempo de seriedade. O diabo não está para brincadeira. Amém, queridos? Queridos, olha quantos tratados de condutas, hein? Aí ele continua. Então, nem brincadeiras. Com essas coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, ali. Quem ama o dinheiro é idólatra. Né? Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. Amor ao dinheiro também é uma espécie de idolatria. Então, nenhum avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Perceberam o detalhe? Não tem herança no reino de Cristo de Deus. Ou seja, não tem herança nem no milênio e nem após o milênio. Ah, se eu não for para o milênio, eu tenho a chance de ser salvo no final do milênio. Mas não tem herança nem no milênio e nem após. Se morrermos nesses pecados aqui, um só desses pecados sem arrependimento, queridos, não teremos direito nem ao reino milenar, não ressuscitaremos na primeira ressurreição, e nem seremos nações no final do milênio, no juízo do trono branco. Porque ali no tribunal do trono branco, após o milênio, cada um será julgado de acordo com as suas obras. Então isso aqui que nós estamos lendo são obras que precisam ser praticadas. Porque a fé sem essas obras aqui, obediência aos mandamentos do Senhor, é morta. E Tiago fala, se nós descumprirmos um só dos mandamentos, nos tornamos culpados de todos eles. Amém? Não é uma vida de perfeição, queridos, mas é uma vida de luta, de inconformismo com os erros. Não devemos brincar com coisa santa, querido. E ninguém vos engane com palavras vãs. Quantos estão querendo nos enganar, queridos? Ensinando esse evangelho da hipergraça aí, um evangelho inclusivo. Quantos? Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois antes vocês eram trevas, agora sois luz no Senhor. A luz veio ao mundo. Amém? Que nós não possamos amar mais as trevas através das nossas obras. Que sejam obras de santidade. Aleluia. Andai como filhos da luz. Amém? Agora vocês são luz no Senhor, então vocês devem andar como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha o fruto do Espírito aí. É fruto da luz, queridos. Andar em obediência à palavra, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas da terra, das trevas. Então, quando nós obedecemos aos mandamentos, andamos em santidade, praticamos obras. Quando nós desobedecemos, praticamos obras infrutíferas. Então Jesus falou, né? O Pai vai cortar esse ramo, o ramo que não produz fruto. Aí ele continua. E antes disso, vocês devem reprovar. Então não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, reprovai-as.
porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Olha só referir é vergonha, quanto mais fazer. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, porque Jesus, ele veio para manifestar as obras das trevas. Então nós temos que pregar arrependimento, para depois pregar como consequência o amor de Deus. Portanto, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos. A fé sem obras é morta. Então levanta dessas práticas. Vocês nasceram de novo, então vocês devem andar como filhos da luz. Abandonem isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Olha aí, isso nos lembra as 5 virgens nécias. E sim como sábios, as virgens prudentes. Então tem tudo a ver. 5 virgens nécias que andam na prática do pecado, queridos. Elas não vão conseguir ser salvas, não serão salvas, porque vão andar na prática do pecado no tempo do fim. Vão aceitar a marca da besta, porque não tem azeite suficiente para poder vencer. Mas os que conhecem o seu Deus resistirão com firmeza, por causa do azeite, queridos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Esse vinho aqui não é somente literal, de beber, de encher a cara. Aqui é uma analogia. Não se embriaguem com os cuidados desta vida. Lembra que Jesus falou isso? Não deixe a palavra de Deus ser sufocada pelos cuidados dessa vida. Então não se esbaldem. Não se deixem dominar pelas coisas desta vida. Mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, olha aí, juntamento dos santos, queridos. Ser cheio do Espírito é estar entre irmãos, unidos. Então, falando entre vós, nos ajuntamentos com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso só é possível nos ajuntamentos. Amém, queridos? Eu poderia dar continuidade aqui até o capítulo 6, mas o tempo está avançado. Mas perceberam que há um tratado de condutas? Olha quanto texto nós lemos da necessidade de nós obedecermos à palavra de Deus. Então, que essa palavra possa gerar temor no meu e no seu coração e possamos levar Deus a sério, porque Ele não brinca, queridos. É tempo de buscarmos ao Senhor. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de procrastinar. Não. É hoje. Hoje é o dia de decidirmos de viver uma vida santa. Porque Satanás, ele não está de brincadeira. Ele quer destruir a nossa família. Ele quer destruir nossos filhos. Ele quer acabar com a nossa vida. Então que possamos, queridos, agarrar com todas as nossas forças a palavra de Deus e viver uma vida santa e piedosa. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.